Master 45. Obrigado aí, Girlane. A gente grava essa Master porque ela sobe no dia seguinte aí para o nosso canal YouTube, né? Para que nós, conselheiros, possamos exercitar o nosso lifelong learning no conhecimento de governança, né? Então, é um material que a gente possa consultar depois, né? Dessa vez a gente traz aqui dois amigos de Embraer, Zé Ricardo, né? A gente trabalhou muito junto, né, Zé Ricardo, na produção da Embraer, fazendo Lean Manufacturing, né? E o De Bortoli também, um colega de Embraer, né? E a gente traz, né, na voz desses dois especialistas, né, o conceito da excelência empresarial, né? É um tema e o conselho ele precisa, de certa forma, patrocinar para que permeie dentro da organização, né? Então, a gente faz a junção, nós, especialistas em conselho, com o De Bortoli e Márcio Vilela, especialistas em excelência empresarial, para que a gente possa unificar os conhecimentos aqui e ser mais um patrocinador do tema, né, dentro das organizações. Então, e trago para vocês aí, Paulo e Zé Ricardo, para fazer a introdução e os seus 20 minutos aí de apresentação, por favor. Ah, ok. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a você, Yuri Acelinte, pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade ímpar para nós da Experimental, poder compartilhar um pouco de conhecimentos que a gente tem nessa área de melhoria contínua, acumulado aí de muitos anos. Meu nome é Paulo De Bortoli, eu sou engenheiro mecânico de formação, tenho dois MBAs internacionais. Trabalhei em diversas empresas de diversos segmentos, atuando sempre como responsável pela área da supply chain. E em todas essas empresas que eu trabalhei, eu implementei os conceitos de melhoria contínua, e aí os resultados que a gente obteve, assim, realmente foram bastante fantásticos. Hoje eu atuo como sócio da consultoria experimental, atuando nas áreas de administrativa e de comercial da empresa. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre a Experimental. A Experimental é uma empresa de consultoria especializada na implantação de conceitos e técnicas de excelência empresarial e de melhoria contínua para proporcionar ganhos sustentáveis aos clientes. A gente atua em todos os segmentos do mercado, pode ser a área de saúde, hospitais, indústria, transportadoras, agro. Em outubro de 2013, nós completamos 10 anos de existência. E a gente tem um objetivo grande na empresa, que é ajudar o nosso país, tornando os nossos clientes mais, vamos chamar assim, mais produtivos e mais competitivos. Eu acho que isso é um ponto que precisa ser melhorado. Todos assim querem, todos que estão atuando querem ver seus negócios crescerem, entendem que necessitam de crescimento, mas alguns deles assim não têm um sistema de gestão e processos robustos. E aí com isso acaba prejudicando os seus clientes, né? Para isso, a proposta que a gente traz para os nossos clientes é a implantação de um programa de excelência empresarial, que o José Ricardo vai detalhar mais na frente, que tem como base os conceitos da Toyota, o sistema Toyota de produção, e o ACE, que é Achieving Competitive Excellence, de um grupo chamado United Technologies. E a ideia da experimental não é só implementar um programa de melhoria contínua, mas a gente faz também uma transformação assim profunda no negócio da empresa. É isso que é o importante para a gente, tá? E, bom, passo a palavra para o Zé Ricardo aí explicar com detalhes esse programa aí para vocês e o que melhoria contínua pode agregar de valor ao negócio. Zé? Parece que o Zé caiu, Paulo. Será? Eu não Não. estou vendo ele na minha tela. Tá. Não, deixa eu compartilhar aqui. Eu parei aqui. Bom, deixa eu seguir em frente, Vai né? lá. Aqui eu comentei, então, que o que vem a ser a melhoria contínua, né? É uma estratégia que as empresas precisam ter para fazer a gestão dos seus negócios, visando a melhoria dos mesmos, né?
que a gente entende que traz como ganho a melhoria contínua? Aumento de produtividade, melhorar as entregas, otimizar a eficiência, e tudo isso migrando numa excelência operacional. Além disso, otimiza os workflows através da padronização de processos. Alguns benefícios que a gente entende que tenha é a redução de erros, de custos, desperdícios, aumentos do níveis de qualidade, a maior produtividade. E aí as ferramentas existem inúmeras no mercado, todas elas que são as ferramentas do Lean, e aí a experiência nossa é da Toyota, o Zé Ricardo trabalhou por muitos anos em empresas atuando no sistema Toyota de produção, foi várias vezes para o Japão, e nossa consultoria, todos os consultores são habilitados em melhoria contínua. E todas essas ferramentas, como Kaizen, 5S, mapeamento do fluxo de valor e o ciclo PDCA, são ferramentas aí que a gente implementa, tá? Como eu comentei lá atrás, a base de uma melhoria contínua está fundamentada na estruturação da excelência empresarial ou excelência operacional. Para isso, existem diversos mecanismos que os senhores conselheiros têm que prestar bastante atenção para atingir a melhoria contínua nas empresas. A começar do planejamento estratégico, a gestão de negócios, depois a gestão dos processos, a gestão dos fluxos e a gestão da melhoria contínua. Será que o Zé Paulo, Ricardo... Ah, voltou, Zé? tô, Tá, tô então aqui. vou deixar para você, então, aí. Eu parei aqui nesse daqui, escritório de coordenação, Zé. Pode ir em frente aí. Ok, vocês me desculpem, eu não sei por que caiu aqui. Eu até achei que tinha sido geral, mas vamos lá. Bom, como o Paulo comentou, a minha vida tem sido trabalhar nesses pontos de Lean, de gestão, de melhoria contínua. Tenho quase 40 anos trabalhando com isso. Fui treinado por técnicos da Toyota por 13 anos. Depois fui para a Embraer, entrei como gerente de planejamento e aqui, logo me deram um projeto que era reduzir o tempo de ciclo do 145, né? Onde na Embraer levava 8 meses e meio para fazer um avião e era benchmark, avião de pequeno porte. Em 2 anos, a gente usando as técnicas, chamou muita atenção, reduziu um work in process na casa de 100 milhões de reais. E depois eu fui trabalhar, a produção ficou muito rápida e os fornecedores não estavam conseguindo acompanhar, né? Então, a gente foi trabalhar com os 10 principais fornecedores nos Estados Unidos, melhoramos também o abastecimento, e depois eu fiz parte da equipe responsável pela equipe de implementar o programa de excelência empresarial na Embraer toda, né? No mundo todo. Então, o nosso grande desafio na época era como fazer os conceitos serem implantados e padronizados numa empresa com, na época, 24 mil funcionários, esparramado para o mundo inteiro, diversas culturas diferentes, né? Então, na época, a gente estudou bastante, eu visitei várias empresas no mundo para ver o modelo de gestão, e na época, uma das coisas que me chamou muita atenção foi o modelo da Pratt Whitney. Principalmente, eu visitei e tive treinamentos com eles no Canadá, né? E a gente pôde, o conceito, a base sempre está voltado para o sistema Toyota, né? Mas eu gostei muito do envelopamento, vamos dizer assim, que eles deram, né? Então a gente criou esse método, a gente criou esse programa junto com várias pessoas na Embraer, onde tive a grata oportunidade de trabalhar aí com o Yuri, fizemos muita coisa juntos lá. E depois eu saí da Embraer, já era um sonho de montar uma consultoria. Em 2012, eu montei uma consultoria, na época, junto com o meu vice-presidente, que também tinha saído da Embraer, e a gente começou a fazer projetos para o Brasil afora. Tem cases que não daria para passar em 20 minutos, seriam umas 20 horas. Mas, Uhum. infelizmente, esse meu parceiro teve um problema, um câncer, e faleceu. E aí eu fiquei sozinho trabalhando, e aí tive também a oportunidade, já tinha trabalhado muito tempo com o Paulo, e aí eu convidei o Paulo
me ajudar. E a empresa, o Paulo já está comigo há uns 3 anos, 2 anos, Paulo, Exato. Uhum. né? E a empresa, graças a Deus, vem crescendo bastante e a gente buscando a nossa missão, que é tentar passar um pouco do que a gente teve a oportunidade de aprender para as empresas aqui no Brasil, principalmente, né? Nesse primeiro início aqui no Brasil. Então, tá legal. Nós precisamos fazer melhoria contínua, né? Todo mundo quer fazer melhoria Uhum. contínua, todo mundo quer resultado, todo mundo quer melhorar, mas como? E aí começam os problemas, né? Muitas empresas tentam fazer, então criam lá uma coisa aqui, uma coisa ali, programa de sugestão. Alguns funcionam bem, outros não tão bem, uns funcionam por um tempo. Bom, o nosso ponto, a minha experiência demonstra que eu aprendi com a Toyota, né? Fui treinado pela Toyota para implantar o sistema de gestão. Eu não trabalhei em alguma área da Toyota, fui treinado por eles para implantar um sistema de gestão. É que tem que estruturar. Primeiro passo é tem que estruturar. Então, o que a gente fala com a empresa? Primeira coisa, escritório de coordenação do programa, pelo menos para organizar, para coordenar e para ser treinada por nós. A gente divide a empresa toda em células, como se fossem células do corpo, né? Ou seja, esse é um outro grave problema, né? Se a gente precisa resolver um problema na empresa, não adianta a gente querer resolver o todo, não adianta a gente querer falar para todo mundo, não adianta a gente querer. A gente tem que ir na célula que está doente. Então a empresa é toda dividida em célula e a gente escreve o critério de excelência empresarial, que são as regras do jogo. Tudo que as células têm que fazer está escrito no critério de excelência empresarial. A regra do jogo está bem clara lá. E aí a gente começa o trabalho. Próximo slide, por favor. Então, o critério estando claro, a gente tem os desafios, né? Então, a célula ela é lançada. O primeiro desafio é qualificação, depois bronze, prata e ouro, sendo que o ouro é o benchmark. Então, independente do nível que a empresa está, ou dentro da empresa, do nível que aquela célula está, a gente define o que é o nível ouro. O nível ouro é benchmark mundial, classe mundial. Se não tiver benchmark, é número fechado. Qualidade 100%, perda zero, atraso zero, etc. Esse é o ouro. Então, nesse caso, não tem, mas eu quero colocar 5% de meta. Não, não tem. O ouro é ouro. E se você está num determinado nível, do seu nível para o ouro, você faz a escadinha, né? Qualificação. A célula tem que se entender como um negócio, então cada célula é um negócio dentro da empresa. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ela se entende, ela entende o seu indicador, ela entende por que ela foi contratada, por que ela existe. Um probleminha na internet do seu. Uhum. Processo e começa a usar as técnicas. Esse é um outro ponto. Hoje ainda falei com um cliente, né? Fazendo planejamento. Não? Agora voltou, Zé. Ixi, A internet está ruim, mas já voltou, já pode continuar. Estamos te ouvindo. voltou? Estamos te ouvindo. Estão me Sim, sim, ouvindo? estamos vendo Estamos te bem, ouvindo. estamos vendo bem. Então, Sim. um, tá legal. O ponto fundamental que a gente vê muito nas empresas hoje, né? A diretoria coloca as metas são essas, vocês têm que atingir, ponto, acabou. Se viram aí, trabalhem firme, vamos lá. O que a gente faz é um pouco diferente disso. O que eu aprendi com a Toyota é o que importa é o processo, o resultado é consequência. Não adianta eu colocar para um gerente, ó, eu quero essa meta, se vira aí. Tive várias oportunidades com a Toyota, onde eu ia mostrar gráficos de resultado e os técnicos falavam, não, para ver gráfico de resultado, você me manda um relatório, eu quero saber o seu processo. Como você vai fazer? Uhum. Qual técnica você vai usar? Como eu posso te ajudar? E o interessante nesse ponto aqui é que você cria um desafio, né? O desafio é que move as células. Ou seja, se nós estamos com Covid, se a empresa tem problema, se não tem problema, não importa. Cada célula está buscando o seu nível bronze, seu nível prata, seu nível ouro. O ouro é muito difícil de ser atingido. O prata a gente consegue algumas células.
O prata significa que a célula ela é autogerenciável, a equipe gerencia suas metas, sabe utilizar todas as técnicas que a gente ensinou, bateu as metas prata e sustenta por 6 meses. A meta bronze tem que Uhum. sustentar por 3 meses. Qualificação, a única meta que a gente exige é o 5S, tá? Então, eu vou falar rapidamente aqui um pouquinho. Próximo slide, por favor. Zé, tem 10 Então, minutos, viu? ok, estou tentando. Bom, planejamento estratégico. Então, a gente começa pelo planejamento estratégico. Muitas empresas no Brasil hoje não usam planejamento estratégico. A gente tem se deparado com muitas. Não, eu tenho planejamento estratégico. Quando você vai ver, é só uma conversa. Então, a visão estratégica bem definida é um grande diferencial. A gente tem um treinamento onde a gente, inclusive, explora alguns cases, como, por exemplo, o case da Kodak e outros que a gente tem por aí. Então, mesmo a empresa sendo pequena, ela tem que começar com planejamento estratégico. Próximo slide. Dentro do planejamento Uhum. estratégico, a gente faz o desdobramento através do Hoshinkanri. Ou seja, a gente discute as metas, define as estratégias baseado na sua visão, missão, valores. Em cima disso, a gente faz um desdobramento chegando nos projetos, nome, responsável e prazo, e a gente acompanha todos os projetos todos os meses, né? E com o programa de excelência empresarial, esses projetos vão para Novamente. as células. Próximo slide. Então, o planejamento estratégico funcionando, a nossa metodologia ela é dividida. Gestão de negócios, como eu falei, primeiro a célula tem que entender o seu negócio. A gente faz o CIPOC. Eu pergunto para os executivos, quantos processos tem a sua empresa? Não sei. Quais processos você conhece a fundo? Bom, não tem. Então, CIPOC, se eu tenho meu negócio, eu faço os indicadores, o mapa de indicadores, e aqui começa a avaliação do cliente interno ou externo. Cada célula é definido os seus clientes lá no CIPOC e você começa a ter o MFA, Market Feedback Analysis. Outro ponto fundamental. Toda empresa quer atender bem o seu cliente final, mas muitas vezes não se atenta que para atender bem o cliente final é consequência também do atendimento dos clientes internos. O que que eu quero Uhum. dizer? Uhum. Encontro um monte de empresas onde o relacionamento interno é ruim, vários feudos, cada um cuida da sua área, péssima comunicação entre áreas, e depois a gente quer atender bem o cliente final. Primeiro ponto, tem que atender bem os seus clientes internos. Próximo slide. Então, aqui tem uma série de metodologias que a gente trabalha. Depois nós vamos para o processo. Então, todos os processos são mapeados e são feitos os CTQs, o que que é crítico para o seu cliente e como que a gente monitora cada processo. É aqui que se ganha o jogo. É o processo, é o jeito que se faz, é o jeito que se treina, é o detalhe do tempo, é o detalhe da padronização, é o detalhe de cada passo do processo. Próximo slide. Depois da gestão de processo, a gente vai para a gestão de fluxo. Gestão de fluxo é outro ponto fundamental. Até hoje, muitas empresas no Brasil controlam HH. HH é importante, sim, mas o que faz uma empresa ser ágil não é HH. O que faz uma empresa ser ágil é o ciclo. Quando a gente Uhum. monitora, quando a gente mapeia um processo, é muito comum encontrar quanto tempo quando você vendeu até você entregar para o seu cliente. 45 dias. Eu pego uma OP verdadeira, 45 dias. Isso todo dia eu estou encontrando pela minha frente. Por quê? Porque a grande perda aí é a perda de espera, né? Uhum. Então, outro ponto fundamental: a empresa vai crescer. Se você não controla o seu ciclo, seu caixa, sua necessidade de caixa aumenta. Aumentou a sua necessidade de caixa, se não estiver preparado, a empresa está com resultado, está crescendo e quebra porque não tem caixa. E o caixa depende do seu ciclo. Então, gestão de fluxo é fundamental para a gestão das empresas. Próximo slide. Depois, a gente vem para a gestão de melhorias. Então, não adianta a gente falar em Kaizen, falar em 5S, falar em Kanban, falar em mapeamento de processo, TPM, se eu não tenho por quê? Porque a ferramenta, ela não é o fim. O Lean não é o fim, o Lean é o meio. O fim é o resultado que a empresa precisa. Eu preciso fazer o Lean para atingir um resultado. Então, antes da gente utilizar as técnicas, a gente primeiro estrutura os negócios, estrutura os indicadores, estrutura os processos,
E aí sim, aí a gente usa as técnicas de melhoria nos processos para buscar o resultado que a empresa precisa. Próximo slide, Tá, por tá dando uns favor. cortes aí, Zé. Estou em cima da hora, mas vamos lá. Não, não, não. Tá que tava dando uns cortes, Bom, Zé. Mas tranquilo, tranquilo. Se avançar um pouquinho da hora, não tem problema não, Zé. É. então, qual é, ok, qual é a diferença? Ô, Zé, tira o seu vídeo. Acho que talvez melhore. Verdade. Vocês estão me ouvindo? Não, tá cortando. Tira o seu vídeo, que eu acho que talvez possa melhorar o áudio. Estão me ouvindo? Tira o áudio, Zé. Perdão, o vídeo. Não me Deu. ouvem? Não me ouvem? Agora sim, Zé. Mas tira o seu vídeo, que eu acho que melhora, Zé. Acho que Aí, caiu. tirou o vídeo. Tirou o vídeo. Tirou? Tá bom. Tirou. Não, acho que infelizmente ele caiu. Bom, É, ele caiu. vamos. Eu não estou vendo ele na lista aqui. Tá. Vamos continuar aqui, então. A diferença, o que a gente entende para você conseguir essa excelência e a melhoria contínua, o que é a atitude, né? E aí eu sempre reforço, né, que as pessoas, às vezes, elas têm o conhecimento, sabem como fazer, mas não têm a atitude. Então, esse é um ponto importante e a gente sempre comenta que para um plano... Paulo, Voltou, Zé? estão me ouvindo? Tô, Estão me agora ouvindo? melhorou. Então, agora sim. Desculpa, Não, desculpa. tranquilo. Então é o seguinte, ponto fundamental para isso funcionar: atitude, humildade. Muitas empresas não encontramos humildade. Você vai falar com o autogestor, não, eu tenho, não, eu faço, não, mas não faz, não tem e não quer aprender. E ponto fundamental, gostar de gente genuinamente. Próximo slide. Bom, aqui são alguns dos resultados, são muita coisa que a gente teria que mostrar. Quero chamar a atenção desse Evaluation 10 vezes. Então, Uhum. uma empresa que a gente trabalhou 4 anos num projeto, um ex-gerente da Embraer que pegou uma empresa como CEO, com muita dificuldade na época, mal conseguia pagar a folha de pagamento. Em 4 anos de implantação, a gente conseguiu não só pagar toda a dívida, colocar essa empresa na Bolsa de Valores, e hoje essa empresa está muito bem. E o próprio presidente da empresa fala que se não fosse esses métodos, é óbvio, o método não é milagroso, ele não faz tudo sozinho. Uhum. As Uhum. decisões que são tomadas no alta gestão, são decisões tomadas da alta gestão. Mas pela própria boca do presidente, eu recebi até uma carta do conselho na época, foi um diferencial muito grande, né? Então, eu entendo assim, se a gente busca a excelência, a gente vai se aproximar da excelência. E a excelência, ela não é um feito, ela tem que ser um hábito, ela tem que ser de todo dia, tá? Próximo slide. Bom, eu estou falando é disso que está aqui. Eu estou falando é de criar esse ambiente. É de criar um ambiente onde os funcionários são os protagonistas. O líder está por detrás disso. O líder, ele não tem que fazer a coisa acontecer, ele tem que fazer o time funcionar, ele tem que criar o ambiente. O nosso programa de excelência empresarial, ele trabalha para criar esse ambiente, um ambiente onde as ferramentas são utilizadas todo dia, onde as pessoas trabalham em equipe, entendem que uma crítica é um presente, um problema é um presente. Cada problema que você pega, se você resolve, a empresa melhora. E não esconder o presente por debaixo do tapete. Nós estamos falando desse ambiente, é desse clima, é isso aqui que a gente acredita que traga resultado. Aqui tem alguns dos clientes que a gente tem trabalhado. Próximo slide. E aí, eu diria para vocês assim, né, finalizando aí os slides, né? Qual o papel do conselho, né? Uhum. E aí aqui eu quero ser bem sincero com vocês. Alguns dados.
IBGE, 90% das empresas brasileiras hoje são familiares. Uhum, 90%. 75% das empresas familiares fecham após serem sucedidas pelos herdeiros e somente 7% chegam na terceira geração. Esse é o uhum, cenário do Brasil hoje. Na minha visão, empreendedores brasileiros hoje são heróis, mas eles são despreparados muitas vezes para a gestão. Por quê? Porque como é que se aprende a fazer gestão hoje? Faculdade não ensina gestão. uhum, Como é que se aprende a fazer gestão? O cara monta uma empresa, o cara leva a empresa, vai no peito, na raça, conhece o que ele está fazendo, vai trabalhando com o cliente, mas ele não foi preparado para a gestão. Ah, mas ele fez um MBA. Ok, ótimo, isso ajuda muito. Mas, ou seja, o que a gente aprende, o que as pessoas aprendem na gestão é no dia a dia, é na prática. Então, eles não são preparados para a gestão, né? E o pior, o que eu vejo hoje, as novas gerações não são heróis, não vão ter essa coragem e nem vão estar preparadas. Muitas empresas com caixa desgastado, o dinheiro brasileiro está desvalorizado, o que facilita a compra das empresas brasileiras por empreendedores estrangeiros que, por sinal, estão muito melhor preparados. Quero dar só um exemplo entre vários que eu tenho vivido. Fomos visitar uma empresa esses dias, queria conversar com a gente, uma empresa brasileira, foi crescendo, foi vendida para os coreanos, 94 milhões de dólares, e os coreanos chegaram, primeira coisa que os coreanos estão fazendo, trabalho de redução de setup. uhum. Quer dizer, trabalho de redução de setup, gente, é o Tá cortando, Zé. básico Tá cortando. do nosso É, voltou trabalho. a cortar Nós temos mesmo. mais de 300 trabalhos de redução de setup, mas realmente a gente encontra. Bom, não estão me ouvindo, né? Agora estamos. Voltou, É voltou. que Então eu vou ter que. o Zé Ricardo estava comentando sobre uma empresa que foi vendida para os coreanos, e aí o primeiro trabalho que eles estão fazendo nas empresas é a redução de setup, ou seja, atuando Uhum. forte na melhoria contínua. Eles sabem que aí é que vem a melhoria da eficiência operacional da empresa, né? Continue, Zé. O meu ponto, e aí é uma sinceridade e um pensamento meu, né? É que continuando na forma que estão indo as coisas, o dinheiro brasileiro valendo muito pouco, pelo menos 5, 6 vezes menos, e quando vai se negociar uma empresa, você pode conseguir até uma vantagem maior do que isso. O Brasil, um dos países mais ricos do planeta, nossos empresários desgastados, muitos desgastados, não tem preparação, não tem, a gente não vê muito empresários se preparando, financiamento a longo prazo cada vez mais difícil. Enfim, ah, eu deixo em aberto essa pergunta para a gente discutir, né? Qual é o nosso papel, seja dos consultores, seja dos conselheiros, como que nós podemos fazer com que os nossos empresários sejam cada vez mais eficientes e competitivos, para que no futuro a gente tenha empresas com empresários brasileiros também, né? Eu acho muito sadio essa questão da gente ter no Brasil empresas coreanas, chinesas, americanas, italianas, né? Isso eu acho que é muito sadio, mas eu acho que nós brasileiros estamos ficando para trás. O que eu vejo hoje é empresas brasileiras bem desgastadas em termos de caixa e com muita dificuldade de gestão. E às vezes a gente tem se deparado com empresas que querem fazer. Eles falam, pô, eu gostei pra caramba, tenho certeza que isso pode me ajudar, mas não tem como pagar, não tem como fazer isso agora. E apagando incêndio o dia inteiro. Isso é o que a gente tem sim, tem se deparado quase que toda semana aí, visitando empresas, com os nossos clientes, etc. É, desculpe a apresentação toda cortada aí, realmente não esperava que a internet desse tanto problema, mas é isso aí que eu tinha para passar. Estou aberto aí para Ô, Vilela, a só, gente só trocar qualquer. reforçando o que você disse, né? 75% são empresas familiares, né? Entendeu? Então, 90% são familiares. Aham. 90%.
Então, aí é 90%. Então, assim, é muita empresa para atuar forte nessa melhoria contínua. Bom, Yuri, a gente deixa aberto para perguntas Perfeito. aí. Tá ótimo. Só peço para tirar a apresentação, para que a gente Tá. possa estar todo mundo aqui na mesma tela, né? Mas eu vou abrir aqui, nesse modelo da Master 45, né? O público pode fazer a pergunta direto para vocês aí, né? Então, abre o microfone e faça a pergunta, né? Só usa o recurso do levantar a mão para que a gente possa criar uma fila, né? Mas antes de abrir para vocês, né? Eu gostaria de trazer um ponto, né? Vocês viram, né, conselheiros, né? Três pontos que são muito alinhados com aquilo que a gente discute muito em conselho, né? Planejamento estratégico, né? 50% da agenda do conselho é planejamento estratégico, né? E você viu que quando o Zé Ricardo e o De Borto, eles se deparam com as empresas familiares que eles atuam, eles não encontram um planejamento estratégico. Mesmo esse exemplo que ele trouxe de um fornecedor de Embraer com um conselho, né, fraco em planejamento estratégico, aliás, capenga em caixa, inclusive, né, brilhantemente eles trouxeram a figura do valuation, né, tema também anual do conselho, né, e você viu um exemplo belíssimo, né, de que como que a excelência empresarial alavancou o valuation da empresa e a questão do processo sucessório, né. Talvez a maior dor, né, de quando uma empresa nos procura, né, para poder estabelecer conselho, né. Os dois, né, trouxeram no hall de empresas que eles atuam, né, duas figuras que é muito conhecida minha, né? Uma que é um hospital, né, do Sistema Santa Casa, em Guaratinguetá, Hospital Frei Galvão, se não me engano, ele é filantrópico, depois vocês me corrijam, né? Mas olha a característica do negócio, né? Trazendo a excelência empresarial para dentro. E outra, o Clean é uma empresa de prestadora de serviços de limpeza, né? Uma empresa grande aqui do Vale do Paraíba, né? E aí, para vocês dois, né, Bortoli, assim, para abrir o rol de perguntas, né, é, aproveitando, né, que vocês são empreendedores, então nós estamos falando com donos de empresa, ok? Os dois são donos de empresa, o Zé desde 2012 ali, né, liderando a empresa, né? Como que vocês veem, né, esse tratamento, né, quando vocês entram numa empresa familiar, né, esse processo de convencimento, né, da evolução da questão da excelência empresarial. Porque eu vejo que é muito similar quando a gente entra para falar de governança também, né? O processo de convencimento do empresário para avançar com a excelência empresarial e nós, né, para avançarmos com as questões de governança. Divide conosco aí quais as experiências que vocês têm nesses debates aí de convencimento, quais as técnicas que vocês usam nesse processo. Yuri, você sabe que recentemente nós fizemos uma aliança com uma pessoa, inclusive, que participou dessa mesma live com vocês, que é o Renato Gimenez, nessa parte Uhum, de governança, né? Porque a gente entende que você ter processos robustos sem governança é a mesma coisa de um anal sem rumo, né? Então, a gente fez essa parceria justamente para a gente linkar as duas coisas, né? Essa sua pergunta está muito relacionada ao meu front, muito mais do que o Zé Ricardo, do que qualquer outra coisa. Porque uhum, quando a gente tenta entrar numa empresa, a primeira pergunta que vem é assim, mas para que eu vou fazer esse negócio se eu estou ganhando dinheiro, né? Sabe? Mas vou mexer com toda a empresa, mas para que isso daí, né? Aí você começa a falar com eles, deixa eu fazer um tour na sua fábrica para ver. E aí, ó, só de passar na fábrica, você vê a quantidade de desperdício que a fábrica tem. Assim, é visual, não precisa ser uma pessoa muito catedrática para ver os desperdícios que tem na empresa. E a gente avisa eles o seguinte: olha, se você implementar um programa de melhoria contínua, além de ganhar, você está ganhando bem, você vai ganhar muito mais, porque você vai reduzir esses desperdícios assim de forma brutal, entendeu? Aí você pergunta para ele, mas como que estão os seus clientes? Os clientes estão satisfeitos com o seu trabalho?
a gente tem umas reclamações aqui, mas a gente tem cliente fidelizado. Aí eu falo, olha, sucesso do passado não garante sucesso do futuro, Uhum, entendeu? E então é difícil, viu? Eu confesso a você que é muito difícil, porque o empresário brasileiro ele só chama para implementar um programa desse quando o nível da água já está quase pertinho do nariz, entendeu? Ele está se afogando, ele está vendo o negócio ruir, mas ele não consegue enxergar que um programa de melhoria, de excelência empresarial poderia ajudar ele muito a gestão, né? As técnicas que a gente usa muito são baseadas assim nas experiências que a gente já teve e visitas em clientes nossos, entendeu? Recentemente acabou até não dando muito certo essa nossa estratégia de visitar cliente, mas todos os uhum, clientes que nós tivemos que já implementaram ou estão em processo de implementação de um programa como esse, assim, os ganhos são absurdos, né? A gente comenta que em 6 meses de trabalho, o ganho que você vai ter é maior do que pagar todo um trabalho por 2 ou 3 anos, né? Tem uma empresa que recentemente começamos um trabalho, a empresa, fizemos um trabalho de redução de setup, na primeira semana que a gente teve lá, reduzimos de 1 hora e 26 minutos para 15 minutos o setup da máquina. Isso, uhum. multiplicado por quase 100 máquinas que ele tem, sim, deu um ganho de mais de 7 milhões de reais. Só um trabalho na primeira semana. Então, assim, o ganho é absurdo. E depois, quando acontece isso, aí o empresário chega para nós e aí comenta: Nossa Senhora, por que que eu não implementei esse processo antes, entendeu? É, Então, uhum, assim, o ganho é absurdo, entendeu? É uma questão de atitude, conforme o Vilela comentou, de querer fazer, entendeu? uhum. Eu vou trazer uma pergunta do Aguinaldo aqui, que ele colocou no chat, né? Se vocês experimentaram algum exemplo, né, onde o processo sucessório aconteceu na organização, ao mesmo tempo que vocês estavam fazendo o programa de excelência empresarial, né? E se uma coisa teve relação com a outra, né? Essa excelência empresarial trouxe paz para que o sucessor pudesse ser sucedido, né? Tivesse uma boa Enfim, gestão, né? isso, justamente, né? É, temos um exemplo, vocês estão me ouvindo, né? Sim, Também. sim. Então, estão me ouvindo. Então, nós temos alguns exemplos, né? Mas é muito comum, isso é uma coisa até que tem nos ajudado, porque quando o empresário sente que o filho ele já está com a idade avançada e o filho está, ele procura uma ajuda. E aí eles nos contratam. Por quê? Porque a gente consegue padronizar todo o trabalho de gestão, todo o trabalho do dia a dia, e muitas vezes, a grande maioria das vezes, até surpreende o empresário. Tem casos que a gente conseguiu, em 2 anos, dobrar o faturamento da empresa sem investir em nenhuma máquina, e a gente foi contratado com um foco de preparar o processo sucessório, né? A gente faz vários coaches com a pessoa que está sendo preparada, né? Mas hoje nós temos aí, sei lá, uns 3 ou 4 clientes, pelo menos, aonde estão implantando o programa de excelência empresarial e nós estamos fazendo o processo sucessório em conjunto. Ou seja, a metodologia ajuda muito. Por quê? Porque muitas vezes o pai trouxe a empresa do jeito que eu comentei, no peito, na raça, foi criando, foi Uhum, crescendo, e tudo isso é muito importante, porque a empresa chegou aonde chegou. Então, não é que não podemos desvalorizar o que foi feito, não. Foi muito importante. Entretanto, olhando daqui para frente, o próprio, o próprio pai, o próprio criador da empresa, entende, a empresa começa a crescer muito e ainda tem o processo sucessório junto, ele entende que se não tiver uma padronização, não tiver uma organização, vai ser muito difícil para os filhos. Então, sim, a gente tem trabalhado nisso e tem feito um link muito bom, muito interessante da metodologia.
Vilela, só para Obrigado. acrescentar que além da parte de coach, né, não somente de quem está recebendo o bastão, mas de quem está entregando, né, quem entrega o bastão, ele precisa ser preparado, porque não é fácil. A gente atua também na organização, né? A gente vai a fundo no organograma da empresa para ver também as oportunidades que a gente consegue enxergar de melhoria também, para que esse sucessor, né, ele pegue uma empresa assim bem redondinha, vamos chamar assim. Perfeito. Obrigado pela resposta dos dois. Antes de entregar para o Arthur, né? é, Claro, esse curto espaço de tempo não é suficiente para que a gente possa explorar todas as oportunidades, né? Mas o LinkedIn, tanto do Zé Ricardo quanto do Paulo, tá no bate-papo, né? Sugiro que vocês adicionem, né? E se havendo interesse, né? Vocês estendem esse papo aí num outro ambiente, num ambiente mais privado, né? Para que vocês possam discutir aí as suas demandas diretamente com os dois, né? Mas vamos lá, Arthur, tá contigo agora. O Abre o microfone aqui. microfone aí, amigão. Obrigado, Yuri, e parabéns, Vilela, Imagina. Paulo, pelas colocações. Considerando que nós temos aqui um grupo de conselheiros e as belas colocações que vocês fizeram, quais seriam os grandes insights, conselhos, sugestões que vocês dariam para nós para orientar isso dentro da organização sem nós interferir na execução da empresa? Muito do que tocamos aqui toca excelência, excelência operacional, melhoria contínua. E quais seriam as suas orientações para nós poder conduzir, orientar, não conduzir, orientar a organização sem interferir na execução? Bom, um ponto que eu acho que é fundamental, e o conselho da Embraer, inclusive, a gente falava muito sobre isso daí, eu tive algumas oportunidades, né, inclusive com o nosso CEO na época, é a questão do ciclo. Toda empresa tem que medir ciclo. O que faz a diferença, o que faz a empresa ser mais ágil é a medição de ciclo. Então, eu vejo que o conselho eh, poderia meio que orientar, meio que cobrar. Vocês medem o ciclo da primeira peça fabricada até o produto pronto, quanto tempo está levando isso? E qual é a meta para reduzir isso? Isso vai gerar uma movimentação dentro da empresa onde eles podem melhorar muito o resultado deles, né? Então, ciclo é uma coisa muito importante. Taiichi Ohno falava, quando criou, o Taiichi Ohno que foi quem criou todo o sistema Toyota, né, na época, ele falava, eu não estou fazendo nada além de olhar a linha do tempo, da onde eu começo, da onde eu vendo, começo a gastar dinheiro, até onde que eu entrego e começo a receber o dinheiro, né? E a maioria das empresas não medem ciclo, não sabe nem o que é ciclo, né? Então, eu acho que esse é um ponto. O segundo ponto que eu acho que vale muito a pena é a questão do OEE. OEE é uma forma, não sei se todos conhecem, né? Mas é uma forma de medir produtividade. Uma boa parcela das empresas hoje já medem OEE. O que que o OEE mede? O OEE mede o seguinte: eu tenho um tempo disponível, 24 horas, se a empresa trabalhar 24 horas. Eu tenho tempo padrão para cada coisa que vai ser feita naquele dia, inclusive para o setup, inclusive para o almoço, inclusive para um treinamento. Então, eu tenho um planejamento do dia a dia da máquina das 24 horas. Quantos por cento foi de aderência? Né? Na Toyota, eu sempre falo, né? Se eu tivesse que falar uma outra linguagem de o que que é o Lean, eu falaria era a gestão profunda do tempo. Porque na Toyota, aquilo que é para ser feito no dia tem que ser feito no dia. Se não for feito no dia, a hora extra já é aprovada, só que eles são muito cobrados da hora extra. Então, na Toyota, em cima da máquina tem, é como se fosse o GPS, né? Nos treinamentos eu passo muito isso para o pessoal. Você vai fazer uma viagem a passeio, a passeio, e você liga o GPS, o Waze, no seu carro. Você vai ver que se você atrasar, aquilo vai te incomodar. Toda hora você vai olhar o Waze e vai falar, pô, mas por que que eu estou atrasando? E você está a passeio, você não tem compromisso nenhum. Agora vamos falar o contrário. Você está fazendo uma viagem a trabalho, tem hora para chegar. Só que você não tem o GPS, não liga o Waze. Você não vai nem se preocupar com o tempo, se vai atrasar ou não. De vez em quando você vai olhar e tal.
Então, eu acho que o OEE, a gestão profunda do tempo, e aí vem a última colocação. Para tudo isso funcionar, tem que ter um bom planejamento de operação. Eu encontro empresas que, quando tem planejamento, tem um funcionário de planejamento. E eu encontro empresas que têm zero planejamento. Nós estruturamos a área de planejamento para a empresa. Então, esses três pontos eu diria que são básicos e fundamentais, e a grande maioria das empresas do Brasil não é porque não querem, é por falta de conhecimento, muitas vezes não o fazem. O Arthur, eu queria adicionar também algumas coisas na fala do Vilela, que eu entendo que também são importantes, né? Uma que eu vejo, assim, para os senhores conselheiros, seria acompanhar a estratégia do negócio, como que ela está sendo aplicada, né? E aí, nesse caso, oferecer orientação nesse sentido. Existem várias orientações e acho que a melhoria, o processo de melhoria contínua seria uma delas, né? A outra que eu vejo também seria monitorar o orçamento anual da empresa, né? E isso vocês têm realmente uma participação e um acompanhamento muito grande. E aí tentar verificar como a questão de possíveis investimentos futuros, quais são as políticas de redução de despesas que a empresa está implementando, e aí você poderia utilizar os conceitos de melhoria contínua que foram abordadas hoje. E o último ponto que eu vejo importante também é vocês sugerirem movimentos estratégicos para a empresa que podem ser tomados assim, a partir de oportunidades ou tendências do mercado para aquele negócio em que vocês estão atuando. E aí, uma dessas oportunidades seria, obviamente, a implementação de um programa de excelência empresarial. É aquilo que eu comentei, né? Não esperar a água chegar no nariz, mas enquanto ela está lá no pé, você tem uma grande oportunidade de ganhar muito mais dinheiro e ter muito mais retorno para a empresa. Então, Só colaborando um pouquinho da experiência, né? Eu atuo no conselho de uma empresa de serviços, né? E o que a gente acompanha nesse conselho, Arthur, são os indicadores de excelência, né? Então, muito, o Zé trouxe a questão de ciclo, né? Mas a gente olha ali os ciclos no ambiente de serviços, né? No ambiente do escritório. Então, a gente falou muito de Lean no ambiente da indústria, mas ele é muito aplicado no ambiente de escritórios também. Então, é o ciclo de compra, o ciclo de faturamento, o ciclo de emissão de uma nota fiscal e assim por diante, né? E nesse conselho especificamente, o que a gente acompanha são os indicadores de excelência, né? Todos eles não relacionados à indústria, porque esse negócio não é indústria, esse negócio é serviços, né? Então, é o Lean aplicado num outro ambiente, né? E não só somente a indústria. Mas, gente, chegamos aqui no nosso final. Assim, muito obrigado aqui pela participação de vocês. Eu peço aí, Paulo, que você compartilhe a apresentação conosco, que a gente sobe no nosso YouTube amanhã, né? Junto com essa live, né? Para que o nosso público possa consultar, né? E espero que eles tenham uma conversa privada com vocês aí para poder discutir as dores, né, do conselho junto com as soluções da excelência empresarial. a gente fica aberto aí, acho que muito bacana esses tipos de discussão. Eu e o Zé Ricardo somos amantes dessa área, enfim, o que a gente puder contribuir com vocês, fiquem à vontade, tá? Ok. Muito Gente, obrigado, muito, Yuri. muito, Prazer muito revê-lo. obrigado aí. Muito obrigado a todos. Opa, nem me fala, Obrigado. tô vendo o Adilson Marquesotti aí também, um amigão meu aí de Embraer, aí, Adilson, tá aí escondidinho, né? E semana que vem, né, eu tava dando um spoiler no comecinho da nossa conversa, o Canatella vai estar conosco, né, falando de um tema, né, tá falando com o Marco aqui, né, o spoiler foi pro Marco, a respeito da cultura organizacional e o conselho, né, como que essas duas coisas se relacionam, né? O Canatella tem uma longa experiência nesse assunto, né? Ele vai dar uma aula para a gente aqui na semana que vem. Então, espero vê-los novamente, gente. Um abraço aí e até a Valeu, próxima. valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Parabéns aí Valeu. pela apresentação. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Obrigadíssimo, gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.